Olá, hoje a gente vai mergulhar em um tema que, olha, muitas vezes passa batido no nosso dia a dia, o silêncio. Mas calma, não é aquele silêncio de um lugar vazio. É o silêncio como uma ferramenta, sabe? Uma ferramenta poderosa para a gente se conectar e escutar de verdade. Pensa aí, com sinceridade, quando foi a última vez que alguém parou para de fato escutar o que estava sendo dito? Não só ouvir as palavras, mas escutar com presença, prestando atenção no que foi dito e, talvez mais importante ainda, no que não foi dito. É sobre essa escuta profunda que a gente vai conversar. É que, no geral, a gente olha para o silêncio e vê o quê? Ausência, um vazio, uma falta de resposta que, convenhamos, dá um certo desconforto. Mas a proposta aqui é virar essa chave. É enxergar o silêncio como um espaço ativo, um lugar para escuta, para percepção, um caminho para conexão. E para a gente entender essa segunda visão, primeiro a gente precisa desmontar a primeira. Então, vamos começar por aqui. Por essa visão que é a mais automática para a gente. O jeito que a gente costuma encarar o silêncio na nossa rotina. É quase um reflexo, né? Se alguém ficar quieto numa conversa, a nossa cabeça já dispara. E será que a pessoa não gostou? Não tem nada para dizer? A gente logo associa o silêncio a uma falha na comunicação, a um buraco que precisa ser tapado ao mais rápido possível, com mais palavras, claro. E essa nossa agonia com o silêncio acaba criando um problema gigantesco. Ela nos joga num estado de escuta que é só parcial, quase que totalmente no piloto automático. É um ciclo que acontece sem a gente nem notar. Funciona assim. Enquanto alguém ainda está falando, a nossa mente já está a 1000 por hora e não está totalmente ali presente. A gente já está buscando na memória uma história parecida para contar, já está formulando uma resposta inteligente, preparando um contra-argumento. O resultado disso é inevitável. A nossa escuta vira uma peneira. E aqui está o ponto-chave. A conversa até continua, as palavras continuam saindo, mas a escuta de verdade, essa já parou lá atrás. O nosso foco muda completamente, sai de entender e vai direto para responder. E é nesse processo que a gente perde a essência, o filé do que a outra pessoa está tentando de fato comunicar. Certo, e como é que a gente quebra esse ciclo então? Como a gente sai desse modo automático? É exatamente aqui que entra o poder da pausa, o poder do silêncio intencional. Essa frase é perfeita. O desconforto que o silêncio causa é muito real, porque ele tira a gente da nossa zona de conforto. Ele arranca da nossa mão a nossa muleta preferida, que é o quê? A resposta imediata, a solução de micro-ondas, o conselho que já está na ponta da língua. O silêncio nos força a simplesmente estar ali, presente. E quando a gente consegue resistir a esse impulso de preencher cada segundo de vazio, uma coisa incrível acontece. O silêncio se transforma. Ele deixa de ser um vazio para virar um espaço. Um espaço para a gente perceber tudo aquilo que vai muito além das palavras. Porque, vamos combinar, comunicação é muito mais do que o texto que é falado. É a pausa que entrega uma hesitação, é a mudança no tom de voz que denuncia um cansaço, é a mensagem que está no olhar. É nesse silêncio que a gente dá espaço para o verdadeiro sentido da mensagem amadurecer e se revelar, tanto para quem está ouvindo, quanto muitas vezes para a própria pessoa que está falando. E isso tudo nos leva para uma ideia que é, talvez, a mais profunda de todas. O silêncio não é passividade, não é descaso. Ele é uma forma ativa e extremamente poderosa de cuidado. Eu adoro essa metáfora, pensar que o silêncio não é um buraco, mas sim um campo fértil. Um lugar seguro, sabe? Onde a outra pessoa pode explorar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, sem aquela pressão de ter que ouvir uma resposta imediata. É um espaço de acolhimento. Tá, mas e na prática? Como a gente pode trazer isso para o dia a dia? Olha, com gestos bem simples, mas que são transformadores. Primeiro, só permitir que alguém termine uma frase, sem interromper. Depois, esperar uns 2, 3 segundinhos antes de responder. Outra coisa, aceitar que nem toda conversa precisa terminar com uma solução. E talvez o mais difícil, apenas acompanhar a dor de alguém sem essa necessidade de tentar consertar a pessoa ou transformar a dor dela em um conselho. E assim a gente chega na grande conclusão. O silêncio, quando a gente usa ele com intenção, com propósito, deixa de ser ausência para se tornar a forma mais pura e mais cuidadosa de presença. É uma maneira de dizer para o outro sem usar uma palavra sequer, eu tô aqui. O seu tempo é o seu tempo. Eu tô te escutando de verdade. Então, para fechar, fica aqui essa provocação. Nesse nosso mundo que é tão barulhento, que cobra da gente uma resposta, uma opinião para tudo, o tempo todo, talvez o ato mais revolucionário e mais generoso seja simplesmente oferecer o nosso silêncio presente.
Pensem nisso.